E o Entre Polainas está no ar. Vocês são muito bem-vindos para participar com a gente. Eu sou a Juliana e junto com as minhas amigas e parceiras Karine e Clarissa, eu tenho uma conversa franca, aberta, sem filtro sobre o universo feminino aos 40. Vamos lá? Mas do que é o episódio hoje mesmo? Eu não me lembro, eu estava aqui tentando me lembrar. Lembrei sobre memória. Vamos falar de memória hoje. E a gente está com uma super convidada, que é a Cristiane Furini. Ela é farmacêutica, neurocientista, vai se apresentar aqui para nós, vai dizer um pouquinho coisas que ela estuda, e a gente vai falar bastante aí de memória. Tudo bem, Cris? Oi, meninas, tudo bom com vocês? Obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho, então, sobre esse tema tão instigante, né, e às vezes um pouco preocupante, que é a nossa memória. Bom, eu sou professora da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e sou pesquisadora do Instituto do Cérebro da PUC também. E estudo dentro da área de neurociências mecanismos envolvidos no processamento de memórias. Oi, gurias. Oi, Ju. Oi, Cris. Seja bem-vinda ao Polainas. E temos aí várias coisinhas para perguntar, porque hoje em dia eu acho que esses prejuízos assim de memória têm sido as coisas mais temidas assim nas pessoas, né? Então acho que vai ser bem legal a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, gurias, bem-vinda, Cris. Estou cheia de perguntas e tenho que ler no papelzinho também, porque eu já estou com alguns déficits de memória. Não posso contar só com ela. Cris, já vamos começar perguntando, então, né? As quarentonas e a memória. O que tu tem para nos dizer sobre isso, que eu já estou ficando preocupada com a minha? Bom, as quarentonas, eu posso dizer que é a melhor fase da vida, talvez porque eu esteja bem pertinho dela. Então a gente tem que ser otimista, né? Porque algumas coisas até é bom que a gente esqueça, né? Não, a gente tem, com o avançar da idade, algumas alterações que podem surgir relacionadas à memória, mas às vezes não é nem problema na memória especificamente. Quando a gente está falando de memória, a gente está falando de outras coisas associadas. Por exemplo, um fator extremamente importante quando a gente fala de memória é atenção, foco no que a gente está fazendo, no que a gente está aprendendo. Então, se eu estou desatenta, se eu estou cansada, não dormir direito, são outros fatores que vão afetar no processamento das nossas memórias. Então, independente da idade, o fato de você estar atento ou não ao que você está fazendo, você estar interessado ou não naquele tema que você pode estar estudando, por exemplo. Você ter tido uma noite de sono ruim na noite anterior, vai impactar seriamente na tua capacidade de lembrar e de aprender coisas novas. E para as quarentonas, digamos assim, passado um pouquinho dos 40, a gente começa a entrar numa questão, nós mulheres, que é a menopausa. E a gente tem sido cada vez mais relatado pelas mulheres o que a gente chama de brain fog, ou névoa mental, né? Que são uma série de sintomas associados que caracterizam essa questão dessa névoa mental, né? Então, é desatenção, falhas de memória mesmo, capacidade de raciocínio rápido, isso são alguns dos sintomas, né? Dificuldade de concluir tarefas, isso é o que a gente considera, então, alguns das características dessa névoa mental que tem sido relacionada e descrita pelas mulheres que começam a se aproximar da menopausa e que entram na menopausa, né? Então, tem esses fatores atrelados. Cris, então, essa névoa mental, tu quer dizer, assim, que tem relação com hábitos de vida,
ou alguma questão mesmo relacionada a hormônios, assim? Na verdade, hoje a gente acha que pode ser as duas coisas, assim, a ciência não bate o martelo para dizer, é por isso, tá? A gente sabe que com a menopausa, por exemplo, a gente tem uma queda de hormônios, principalmente, né, o estrogênio, que decai quando a gente entra no período até mesmo perimenopausa, né? A gente tem uma queda desse hormônio, e um dos fatores que se acredita estar relacionado a isso é essa queda desse hormônio. Por quê? Porque lá no nosso cérebro, em estruturas e regiões do cérebro que estão envolvidas com memória, com atenção, a gente tem o que a gente chama de receptores para essa molécula, que é a molécula do estrogênio. Então, o que acontece, né? Esse estrogênio vai lá, se liga nessa molécula que é o receptor, e esse receptor desencadeia efeitos, ações dentro lá dos nossos neurônios. Então, tendo uma queda desse hormônio, se acredita que tem menos hormônio para se ligar lá, e que isso, então, poderia ser uma das razões dessa falha, né, desses problemas relatados de memória. Mas, além disso, né, tem muitas questões, talvez, relacionadas ao estilo de vida. E aí volta a questão, por exemplo, né, de outras questões relacionadas à menopausa também, que podem levar a esse quadro de falha de memória nesse momento da vida. Como, por exemplo, as noites mal dormidas, muitas vezes em função dos calorões que tem durante a noite, então acaba dormindo mal, não tendo uma noite de sono adequada e tempo suficiente, e isso também vai impactar no dia seguinte, na capacidade de atenção, na capacidade de lembrar informações, de aprender coisas novas, né? E aí entram outros fatores também, né? Uma alimentação saudável, se pratica ou não atividade física, isso tem sido pensado que pode ajudar tanto a prevenir esses sintomas da menopausa, quanto a auxiliar na redução desses sintomas uma vez que se chegue na menopausa. Pegando o gancho aí da Clarissa, né, e te ouvindo falar, eu fico pensando que a gente está falando, então, talvez de uma questão, assim, multifatorial, né, porque eu agora estou amamentando, e eles dizem que amamentar é hormonalmente muito similar ao período da menopausa. E eu sinto bastante alteração na minha memória, especialmente a retenção, especialmente em função da minha atenção, porque a minha atenção está muito prejudicada. Mas, obviamente, eu não durmo bem à noite, tem todas essas questões aí que vão para além dos hormônios, vamos dizer assim, né? Mas meu foco está todo ali no cuidado do meu filho e outras coisas que eu acho que não são tão importantes no momento, eu não consigo reter 2 números, assim, se alguém me pedir, decora aí 35, eu vou ter dificuldade dali um tempo de lembrar que era 35, então eu senti bastante diferença, né, e aí eu fico pensando que os médicos dizem, né, que esse período é um período muito similar ao período da menopausa, em termos hormonais. E eu acho que tu toca além dessa questão hormonal, acho que tu toca numa questão muito importante, Karine, que é a tua atenção está toda voltada para o teu filho. Ele é o foco nesse momento, né? Então, as outras coisas acabam sendo supérfluas, tu não demanda, tu não te dedica da mesma forma que tu te dedica para o cuidado a ele, né? Então, isso acaba, essa falha, que tu diz, que eu não consigo nem decorar 2 números. Isso não é relevante para ti no momento, né? O relevante para ti, o importante para ti no momento é o teu filho. Então, tudo está voltado para ele, né? Então, isso também vai interferir em outras coisas, porque tu tá com foco em algo que é extremamente importante, neste momento. Então, a tua atenção vai estar voltada para ele, vai estar reduzida para outras questões, né? E aí entram esses outros fatores que tu também falaste, é um período que não se dorme tão bem, que tem interferência do sono, que tu pode ter que acordar várias vezes à noite, né? Então, tu não tem uma noite de sono contínua, às vezes uma noite de sono reduzida, porque
acordou mais cedo, foi dormir mais tarde. Então, isso também vai impactar nessa capacidade de atenção e de retenção e lembranças, né? Uhum. E, Cris, pensando nessa coisa do foco, né? Eu fico imaginando que o celular também ele é um problemaço, né? Na questão da memória, porque a gente passa todo o tempo no celular, né? Então a gente tem muito estímulo, né? A gente anda na rua falando celular, e é WhatsApp, é ligação, né? Então tu tá fazendo uma coisa, tu tá sempre com o celular na mão, que notifica, que isso eu imagino que seja um problemaço. Eu até ouvi, alguém me disse de uma pesquisa que diz que o QI mundial caiu, né? Em não sei quantos pontos depois nessa era, né, de rede social e de celular e tal. A gente tem que ter muito cuidado com o uso que a gente faz das ferramentas que a gente tem, né? Então, é bem isso assim, o celular, ele pode ser um aliado extremamente importante, ou ele pode ser um vilão. Se você não conseguir, por exemplo, nós estamos aqui conversando e a gente não conseguir deixar o celular de lado, esse tempo que a gente está aqui conversando, ele vai nos distrair, ele vai nos tirar do foco da nossa conversa. Porque tá toda hora, ou é uma notificação disso, é uma notificação daquilo, é o WhatsApp, é o Instagram, não sei o quê, que tá apitando, ou tá piscando, ou tá brilhando ali a tela do celular. E aí a gente não consegue realmente focar no que a gente precisa, né? Então, isso é o lado ruim da gente ter esses equipamentos à nossa disposição, e aí é muito da gente saber controlar e fazer bom uso da ferramenta. Bom, agora é a hora de eu me distrair, relaxar, e eu vou navegar um pouco nas redes sociais. Agora é a hora de eu trabalhar, estudar, ficar com a família, e eu vou deixar essa ferramenta de lado, mas isso é muito difícil, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil a gente conseguir fazer essa separação. A gente é extremamente dependente, está toda hora checando se entrou uma mensagem nova, se alguém está te chamando, se aquele e-mail que tu estava esperando chegou. Então, é muito da gente conseguir se controlar, se regular e dizer, não, agora é o horário de eu usar o Instagram, agora é o horário de eu ficar com a minha família, de eu estudar, de eu relaxar, né? O ócio criativo que a gente fala. O ócio criativo não envolve ficar zapeando no Instagram, né? Eu arranjei uma estratégia para mim, né? Porque assim, quando eu estou em casa sem fazer nada, eu fico muito no celular, né? Então, às vezes, eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Eu estou vendo uma série, estou jogando e estou, sei lá, fazendo outra coisa. Então, agora o joguinho eu só jogo quando não tem nada mesmo para fazer, mas eu tiro as notificações, eu boto lá no Não Perturbe. A partir de uma certa hora, meu telefone já está programado, e aí a hora que eu vou parar para ver uma série, uma coisa, ele não brilha, ele não acende luz, ele não acontece nada, né? Só deixei lá contatos de emergência, que se for emergência só vai apitar se for ligação, e é isso, sabe? Ajuda É uma bastante. boa dica, Ju, até porque eu estava pensando que essa coisa da gente estar sempre online, né? A gente já vem de uma geração que as mulheres da nossa faixa etária, na sua grande maioria, trabalham muito, né? E esse fato de estar constantemente online, se tu não tiver alguma disciplina, algum limite, não à toa a gente vê tantas pessoas entrando num burnout, porque tu pode passar, se tu quiser, se tu não te policiar, 24 horas trabalhando, porque entrou um e-mail, porque entrou um WhatsApp, porque entrou um não sei mais o quê. Então, essa disciplina que tu tem é uma tarefa difícil. Eu vejo, eu tô num momento hoje que eu tô muito indisciplinada, assim. Então, eu me sinto o tempo inteiro meio que trabalhando, sabe? E como é necessário, né? Porque a gente se sente compelido a responder. Se 11 horas da noite tu recebe um e-mail de trabalho, por exemplo, eu tenho que responder, porque... Não, só um pouquinho, né? As pessoas, em geral, não trabalham às 11 horas da noite, né? Então, a gente pode tentar se organizar nesse sentido, né? Mas a gente ficou meio
adicto mesmo dessas ferramentas. É como que uma ansiedade, né? Um sintoma de ansiedade, assim, você vê aquilo, eu preciso responder agora, você não quer deixar para depois, não, porque eu tô trabalhando, né? Coisas do trabalho, por exemplo, não, mas eu tenho que responder, não posso deixar de É um senso de responder. urgência, né? É um senso de urgência em coisas que não seriam urgentes. E isso pode gerar esse sintoma de ansiedade também, que está muito relacionado, e quando a gente fala de trabalho, aí que pode desencadear um quadro de burnout. Eu ouvi... Ansiedade? Eu não sei o que é isso. Passou longe de mim. Eu ouvi uma vez do Geso, Karine. Tu devia estar nessa aula. Que ele disse uma coisa que eu achei ótima, né? Que é na ânsia de não perder tempo, a gente perde tempo demais, né? Então, na ânsia de não perder tempo em responder aquela mensagem, eu perco um tempão depois no celular, porque aí eu respondi a mensagem, daí eu já vou ver a notificação do Instagram, daí eu já vou ver quantas pessoas curtiram a minha foto, aí eu já vou postar mais alguma coisa, e aí, por aí vai. E aí tu perdeu aquela janta com teu marido, onde vocês estavam conversando e foi interrompida por aquela mensagem, aí tu perdeu, sei lá, de brincar com teu filho, que tu foi interrompido. Essas coisas realmente precisam, de alguma maneira, ser repensadas, né? Mas como é difícil, né? Eu tenho visto por mim agora, porque eu estou só dentro de casa, só na função de mãe, e minha família está toda no Brasil, e eu estou aqui nos Estados Unidos. Grande parte dos meus amigos são do Brasil. Então, eu uso muito o WhatsApp, por exemplo, para me comunicar, com chamada de vídeo, com mensagem e tal. Então, assim, é uma distração para mim ficar ali respondendo as mensagens e tal, né? Mas aí eu comecei a prestar atenção que quando alguém me liga, por exemplo, ele já fica interessado, ele tem 5 meses, ele já olha, ele já sabe que tem alguém ali, porque ele me vê fazendo isso, né? Então, eu me dei conta do quanto eu estou fazendo isso, né? É bastante tempo do meu dia. Gurias, o meu filho, esses dias, pegou o mouse e rolou. Ninguém ensinou ele pegar um mouse e rolar com 1 ano e meio. É observação. Aprendizagem por observação aí, ó. Tu tá assim, vivenciando isso, né? Mas não tem como não falar de filho depois que nasceu, entendeu? E isso que eu ia dizer. O nascimento do meu filho me gerou um monte de coisas novas, como, por exemplo, esse exercício de desligar o mundo para tu atender as demandas que, de fato, é de vida ou morte, entendeu? Então, a amamentação me ensinou muito sobre isso. E no começo foi bom, é lindo, é tudo misturado, mas também foi bem ansiogênico, porque eu não sou uma pessoa tão mindfulness assim. Eu sempre estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu nunca consegui fazer uma coisa de cada vez. Por ser ansiosa nata, assim, de nascença, né? E a amamentação me deu esse exercício que não foi fácil, me senti assim como a Caia também, porque teu cérebro tá ali, né? E hoje em dia, que lógico, ele já tá maiorzinho, já tá cheio de independência, já mudou a situação, né? Ainda assim, muitas vezes eu olho para ele e eu penso assim, ó, respira, desliga o mundo e curte, sabe? Porque não vai ter outro dia, esse dia, não vai ter outro dia eu olhar para ele dormindo, outro dia eu levar ele para tomar banho de piscina inflável. Então, é um exercício que se faz, mas eu, como ansiosa nata, é bem difícil, bem difícil. Mas, Cris, queria aproveitar para te perguntar também sobre essa coisa que a gente tem tanto medo de esquecer as coisas, né? Ai, esqueci, que nem eu, esqueci de te mandar a mensagem, não li direito a mensagem da Juliana, não retornei a ligação para minha irmã, e assim a gente vai embolando as coisas, mas é que
esquecer também é um processo saudável e natural, né? E é interessante que a gente fale, eu acho, um pouco disso. Sim, é exatamente isso que tu disseste. A gente precisa, tanto quanto a gente precisa lembrar, a gente precisa esquecer, né? Por quê? Porque nem tudo que a gente passa ao longo do nosso dia é importante. Então, imaginem se vocês lembrassem de cada detalhe de um dia inteiro da vida de vocês, o quanto perturbador isso seria, né? Que você levaria um dia inteiro para lembrar do dia anterior. Então, por um mecanismo de defesa, por uma questão de sobrevivência, né, da gente conseguir dar continuidade na nossa vida, né, a gente dar sequência no nosso dia, na nossa vida, o esquecer é tão importante quanto lembrar. E é isso, assim, o que tu almoçou 3 dias atrás? É importante? Agora, nesse momento, é importante? Não. Pra mim, não. Que eu almocei 3 dias atrás era importante até minha janta para eu saber que eu tinha me alimentado no horário do almoço, né? Depois disso, essa informação ela já começa a perder a sua importância, porque eu já jantei, depois eu já tomei café e eu almocei de novo. Então, a não ser que seja um almoço importante, de família, com amigos, que tenha, por exemplo, uma carga emocional atrelada a essa informação, né? Esse momento do almoço, a tendência é que a gente vai esquecer essa informação. Aonde eu deixei meu carro a última vez que eu fui no supermercado? Não tenho a menor ideia. Eu só precisava daquela informação enquanto eu estava no supermercado. Depois do supermercado, ela não é mais importante, né? Então, esse esquecimento também é saudável. Outra coisa é a gente estar desatento, que nem a gente falou antes, e não lembrar, por exemplo, sair de casa correndo, cheguei na universidade e pensei, será que eu fechei a porta de casa? Bom, provavelmente eu fechei, é bem provável que eu tenha fechado a porta, mas se eu sair pensando, o que eu tenho que comprar no supermercado, peguei tudo que eu precisava, tu foi no automático, tu não estava com a atenção, eu não estava com a atenção voltada para aquilo que eu estava fazendo, estou saindo de casa, estou fechando a porta está trancada, posso sair tranquila. Então, provavelmente, eu posso beber isso, assim, chegar em algum momento e dizer, será que eu fechei mesmo a porta? Porque eu não me lembro de ter fechado a porta. Mas é porque tu não estava com a atenção voltada para aquela ação que tu estava executando, né? Que hoje em dia são até exercícios de mindfulness, né? Que a gente indica, assim, quando as pessoas dizem, não consigo meditar e tal. Mas presta atenção em uma coisa que tu vai fazer. Então, vai sair de casa, presta atenção que tá fechando a porta, presta atenção onde é que tu botou a chave e tal. Porque realmente, eu acho a carga que a gente vive, assim, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, com um monte de informação chegando o tempo todo, né? A gente acaba que muitas vezes a gente está num piloto automático, tem esse piloto automático necessário aí para nossa sobrevivência, né? Mas eu acho, muitas vezes a gente faz coisas que a gente gostaria de estar atento, né? Porque se tu não lembra que tu fechou a porta da tua casa, por exemplo, tu vai ter que voltar para checar e tu vai perder tempo fazendo isso. Então, assim, tem algumas coisas que a gente gostaria de fazer com mais atenção, né? Mas a gente acaba fazendo nesse automático aí em virtude dessa carga toda. É bem isso, é bem isso. E Cris, assim, né? Vamos pensar assim, né? O que é normal esquecer, né? Eu trouxe aí alguns exemplos, mas assim, como é que a gente pode diferenciar, né, esses esquecimentos do dia a dia, de falta de atenção, de ansiedade, com algumas patologias, como TDAH, por exemplo, né? Não falando ainda do envelhecimento, né, de demências ou Alzheimer, mas assim, de patologias mais comuns, que eu não sei quais são, tu pode nos dizer até, eu, né, conheço bastante de TDAH, mas não de outras questões da memória, mas como é que a gente pode diferenciar, né? E aí eu já vou engatar outra pergunta, porque eu quero dar um exemplo, e aí tu pode me responder se tem a ver ou não. Eu tenho e aí, desde que eu tive Covid, aí isso que eu quero te perguntar, se vocês sabem alguma coisa sobre isso, eu tive 2 vezes, né? Eu tenho apagões, assim, do que eu quero falar, de palavras, assim, coisas muito simples. Eu quero dizer xícara. Aí eu paro e digo assim, me alcança ali
aquele negócio ali, aquele troço que a gente bota café dentro para tomar, sabe? E isso acontece com muita frequência. E eu reparei que isso aconteceu comigo depois da Covid, né? Essas falhas, assim, palavras, é muito específico de palavras que eu quero dizer, não consigo. Então, isso, né? Como é que a gente diferencia, né, essas questões naturais da memória por desatenção, estilo de vida, de alguma patologia, como TDAH, por exemplo, e se tem estudos da COVID em relação à memória mesmo. Tá. Então, assim, quando a gente está falando de TDAH, a gente está falando de um transtorno específico relacionado com déficit de atenção. Então, as perdas de memória estão muito relacionadas a essa dificuldade que o indivíduo tem de ter atenção em determinadas coisas ou em determinados momentos, né? Ou focar em coisas específicas. Então, o déficit, o prejuízo de memória acaba vindo dessa falha de atenção também, tá? A gente tem alterações do envelhecimento, com o envelhecimento, geralmente é onde a gente mais vê sinais dessas alterações de memória, tá? Com o envelhecimento a gente tem o quê, então? A gente tem o que é da tua pergunta, o que é diferente, né, entre o esquecimento normal e o esquecimento patológico? O esquecimento normal é isso, assim, onde é que eu deixei meu carro? No estacionamento. Já aconteceu comigo de esquecer completamente no dia de trabalho onde é que eu tinha estacionado o carro. Por quê? Porque a mesma coisa da chave da porta, de fechar a porta. Eu cheguei pensando em outras coisas, deixei o carro num lugar que eu não costumava deixar, e daí, a hora que eu fui sair, fui no lugar que eu sempre deixava o carro. E o carro não estava lá, pensei, roubaram meu carro. Né? A primeira coisa que eu pensei, eu disse, mas não tem como ter roubado meu carro. Aí, dando uma volta no estacionamento, achei o carro, estava num lugar que eu não costumava estacionar. Então, e esse tipo de esquecimento é um esquecimento normal. Cheguei no mercado, esqueci, não fiz uma lista, esqueci metade do que eu tinha ido comprar. Acontece, bem isso, assim, são vários itens, tu não fez uma associação devida, não deu tanta atenção quanto devia, esqueceu, lembrou quando chegou em casa. Quando a gente começa a ter um quadro patológico, começa a acontecer coisas diferentes, por exemplo, assim, o indivíduo sai de casa para ir em algum lugar, ele não sabe, chega na metade do caminho, ele não sabe onde ele está indo e ele não consegue, às vezes, voltar para casa, não consegue dar continuidade numa conversa, então, ele começa um diálogo e ele simplesmente se perde no meio, não consegue retomar a conversa, tá? São alguns das formas, alguns dos sintomas mais evidentes de que alguma coisa não está certa com a memória daquela pessoa, daquele indivíduo. Muitas vezes quem percebe não é nem o próprio indivíduo, mas é alguém que convive com ele, que percebe mais fortemente essas alterações, porque ele às vezes já vem num déficit e fica mais difícil dele se dar conta realmente de que ele está passando por aquilo, né? Que mais que tu tinha perguntado, Ju? Da Covid. Da Covid. Esquecimentos normais. Se até estudiosa se esquece, já estou mais tranquila. Com a Covid, tem muitos relatos e tem se estudado cada vez mais essa questão da perda de memória também. E um dos relatos que tem dessa perda de memória com a Covid é esse mesmo sintoma que a gente estava falando da menopausa, que é essa névoa mental. Então, lapsos de memória, lapsos de atenção, falhas nas memórias recentes, às vezes essa falta de palavras que nem tu disseste, que tu sabe o que é aquilo e a palavra não vem. Mas olha como o nosso cérebro, te ouvindo falar e eu estava pensando nisso, olha como o nosso cérebro é incrível, porque tu pode não lembrar daquela palavra, é a xícara, mas tu conseguiu dar toda uma volta, tu consegue fazer toda uma volta para explicar exatamente o que tu quer. É um negócio que tu bota líquido dentro, chá aqui dentro, café dentro, e tu consegue tomar. E isso a gente chama de plasticidade. Então, o teu cérebro leva de diferentes formas aquela mesma informação.
né? Por diferentes caminhos neuronais, tu chega num ponto que é te expressar, te comunicar o que tu precisa, o que tu quer, né, daquele objeto, ou de algo que tu tá falando ou fazendo. Então, isso é a parte mais incrível, né? Cris, nesse sentido que tu tá falando da plasticidade, eu queria que tu falasse um pouquinho se é mito ou se é verdade essa questão do tipo lado direito e lado esquerdo do cérebro. Um é razão, o outro é emoção. Olha, a gente tem algumas regiões do cérebro do lado direito ou do lado esquerdo que desempenham um papel com mais destaque para algumas coisas, tá? Mas essa questão de o lado esquerdo ser emoção, o lado, não sei nem que lado que é o que eles costumam dizer, ou que um lado é mais criativo, o outro é mais racional. Isso é muito simplista, né? O nosso cérebro é um órgão complexo e essa questão da plasticidade. Ele se interconecta, o lado esquerdo se conecta com o lado direito, então a gente tem sim algumas questões que se sobressaem em alguns dos hemisférios, mas de modo geral a gente não tem essa questão do porque um lado é a razão e o outro lado é a emoção. Isso não é verídico. Cris, quando que, se é verdade, né? Quando que supostamente começaria de fato a acontecer um declínio da memória? Em que período da nossa vida, né? Os 40 já é uma fase que a gente começa a declinar e não, como é que é isso? Depende muito de indivíduo para indivíduo, tá? Durante muito tempo se dizia que esse declínio era a partir de 60, 70 anos, mas isso depende muito de cada pessoa. A gente sabe que com o envelhecimento, com o avançar da idade, a gente tem uma certa modificação na nossa capacidade de aprender, na nossa capacidade de lembrar também, tá? E isso começa a acontecer, essas pequenas modificações, a partir dos 40 anos. Mas não tem um marco que a gente... Não, depois daqui, tudo desanda, tá? Justamente por essa questão também da plasticidade. Se é uma pessoa muito ativa, com um cérebro que exercita o seu cérebro, que lê, que aprende coisas novas, que tem uma boa sociabilidade, a sociabilidade é extrema, tem sido demonstrado cada vez mais que ela é importante para a nossa memória, para a nossa vida como um todo e para a memória, se dorme adequadamente, se alimenta adequadamente, a tendência é que o que tem se visto é esse retardo, essa prevenção, então, desse declínio, né, e uma melhor capacidade tanto de aprender quanto de lembrar. O que a gente sabe que, por exemplo, com o avançar da idade, com o envelhecimento, tende a modificar com relação à nossa memória. A gente pode ter modificações nessas memórias que a gente chama de episódicas, então, lembrar de algum evento, algo importante, um compromisso que eu tinha marcado e eu esqueci. São geralmente esses tipos de memórias que mais são afetadas com o envelhecimento. As memórias que a gente diz prospectivas. Lembrar de tomar o remédio de manhã, todas as manhãs, ou lembrar bem isso assim, do compromisso que eu agendei para daqui uma semana. Isso são memórias que a gente chama de prospectivas. Então, são as memórias que costumam ser, de certa forma, mais afetadas com o avançar da idade, com o envelhecimento. Já as memórias, por exemplo, de habilidades motoras, elas costumam ser pouco afetadas ou até mesmo não serem afetadas. Você aprende a dirigir, você não deixa de... esse tipo de habilidade motora, ela costuma não ser afetada pela memória. Ela pode ser comprometida devido a um déficit motor, alterações musculares, ósseas, né? De fragilidade que podem surgir com o envelhecimento, mas não que você não saiba fazer ou executar aquela tarefa. Se tocar um instrumento musical, você aprende, você pode tocar por toda a tua vida. Então, esse tipo de memória se sabe que é pouco afetada com o processo de envelhecimento. Assim também como as memórias emocionais, né? As memórias que têm uma grande carga emocional,
a tendência é que elas sejam também pouco afetadas com o avançar da idade. Então, né, provavelmente vocês conhecem alguém que já tem uma idade avançada e se você pedir para ele contar lá da infância, da adolescência, da vida adulta, ele vai ter muitas histórias para contar, e essas histórias provavelmente estarão atreladas à carga emocional, seja positiva ou seja negativa, né? Um evento agradável, feliz, o nascimento do filho, casamento, né? Coisas desse tipo, ou desagradáveis, algum evento desagradável da vida dele, uma doença, um acidente, um outro evento desagradável que ele possa ter passado ao longo da vida dele. Então, sim, a gente tem algumas alterações, mas essas alterações tendem a ser mais pontuais com relação à memória. Só dando um exemplo aí disso tudo que tu está falando, né? Meu filho tem uma bisa de 98 anos. Legal. E ela foi uma pessoa atleta a vida inteira e que sempre se exercitou muito, se alimentou, acho que bem, não sei se foi tão bem, mas assim, sempre observei que ela não come muito, ela, assim, ela é, vamos dizer que manteve uma qualidade de vida bastante saudável. Ela lê muito, e ela tem 98 anos, ela parou de dirigir aos 95, e foi porque um dia ela esqueceu de qual era o trajeto que ela tinha que fazer para voltar para casa, e ela se assustou e parou. Mas ela tá, assim, ela agora, com 98 anos, ela diz, minha memória agora está começando a me trair. Mas eu, particularmente, observando ela, eu não consigo perceber muito as alterações de memória. Eu percebo na minha sogra, que é bem mais nova que ela, eu percebo em outras pessoas e não consigo perceber tanto nela. Ela percebe, né? Ela percebe que ela está... ela diz, desculpa se eu perguntar mais de uma vez, é que a minha memória, às vezes, está falhando agora. Mas ela tem 98 anos, e assim, para quem está de fora, muito pouco. Ela fala sobre qualquer assunto, porque ela lê muito, então ela conversa sobre qualquer assunto, ela está muito bem fisicamente e mentalmente. Então, eu acho que tem um pouco, acho que é um exemplo disso que tu está falando, né, de que conforme o nosso estilo de vida, se a gente é uma pessoa que continua buscando ter conhecimento, buscando aprender coisas novas, se exercitando, enfim, a tendência é que a gente possa, né, a menos que a gente tenha alguma outra questão aí, genética, enfim, a gente possa preservar, né, a nossa memória por mais tempo. Um excelente exemplo, é exatamente isso, assim, então, esses fatores, né, o que a gente sempre se pergunta muito, o que a gente faz para prevenir que isso aconteça? É exatamente isso, alimentação saudável, a prática de atividade física, dormir adequadamente, ter uma vida social ativa, né? Isso são fatores que têm se demonstrado cada vez mais que tem esse fator protetor, digamos assim, desse declínio na memória que pode acontecer com o processo de envelhecimento. Exercitar o cérebro, então, a leitura é o melhor exercício, né, o professor Esquerdo já dizia que ler é o melhor exercício para o nosso cérebro, porque ele estimula a criatividade, faz você pensar, ter que lembrar o que você leu, por exemplo, você lê um trecho do livro, você tem que continuar no dia seguinte, ou em algum momento você vai recuperar aquela informação que você armazenou, desde a questão das palavras, do associar as palavras e lembrar do significado delas. Então, é um excelente exercício para o nosso cérebro. E, Cris, hoje a gente está numa sociedade que se medica muito, né? Se automedica muito. Esse tipo de medicação, né? Rivotril, que todo mundo toma aí, a torto direito, remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para acordar, isso prejudica a longo prazo? Alguns medicamentos têm efeito, sim, sobre a memória, podem prejudicar a memória, principalmente, por exemplo, benzodiazepínicos, né, que é o caso do Rivotril, ou os ditos novos benzodiazepínicos, que têm sido mais usados para dormir, que
como o Zolpidem, né, já teve várias notícias na mídia falando que ele, das pessoas que acordavam no meio da noite e faziam compras, ou não sei se vocês chegaram a ver, mas teve alguns relatos, assim, das pessoas fazendo compras gastando muito dinheiro, que às vezes nem tinha no meio da noite. Então, esses medicamentos têm, sim, algum efeito sobre a memória, porque eles atuam no cérebro, né, agem na família de receptores GABAérgicos, que são o que a gente chama de sistema inibitório do nosso cérebro. Então, é bem isso, eles têm essa função de baixar o ritmo, justamente devido a esse mecanismo de ação que eles têm. E isso esses receptores também estão envolvidos na memória, então isso acaba tendo esse efeito também sobre o processamento de memórias. Uhum. Então, é uma coisa para a gente ter cuidado também, né? Fazer o uso sobre prescrição médica, o uso adequado, quando realmente necessário, né? Tentar, por exemplo, assim, para dormir, não partir direto, vou começar a fazer uso de medicamentos. Tentar fazer mecanismos que a gente chama de higiene do sono. Então, tentar dormir sempre na mesma hora, acordar sempre. É difícil a gente dizer, como é que eu vou conseguir fazer isso? Realmente é difícil, mas não alterar muito o horário de dormir, né? Não ir dormir, às vezes, às 9 e às vezes às 2 da manhã, né? Então, manter mais ou menos um horário que tu consiga dormir todos os dias e acordar. Dormir algumas horas, né? Ainda se fala em 6 a 8 horas, algumas pessoas fogem da curva e conseguem ter um dia produtivo e ficarem bem no dia seguinte com menos horas de sono, mas a média ainda é de 6 a 8 horas. Desligar tudo antes de dormir, não ficar assistindo TV, não ingerir alimentos pesados, alimentos gordurosos antes de dormir, porque isso tudo impacta também, né, no nosso sono. Então, tentar fazer dessas outras ferramentas antes de partir para um uso de um medicamento para a indução do sono, né. Tentar dar um pouco mais de trabalho, né, a gente também tem essa questão, né. Essas outras alternativas, elas são mais trabalhosas do que eu simplesmente ingerir um comprimidinho, né. Mas, a longo prazo, o benefício é muito maior do que você ter que fazer uso do medicamento. Mas eu reforço, né, sempre com acompanhamento de um profissional. Então, para algumas pessoas, vai chegar ao ponto que sim, tem que fazer, talvez tenha que chegar a necessidade de fazer ingestão de um medicamento para conseguir dormir, ok? Mas aí vai fazer isso com um acompanhamento médico, seguindo, né, os cuidados que a gente tem que ter com esses medicamentos. Cris, mas então, antes da pessoa se preocupar, que está num processo demencial, enfim, tem vários fatores que podem interferir, então, nessa atenção, nessa memorização, nessa retenção, e o humor, acho que também acaba interferindo, né? Estresse, como é que funciona isso? Com certeza, se a gente está num quadro depressivo, se a gente está num quadro de estresse, ou mesmo num momento de estresse na nossa vida, né, a tendência é que isso afete negativamente tanto a nossa capacidade de aprender, quanto a nossa capacidade de lembrar das coisas que a gente já armazenou. Então, mesma coisa, tentar regular os níveis de estresse, seja com terapias alternativas, digamos assim, mas não é esse o termo, mas, por exemplo, mindfulness, que a gente falou antes, né, usar meditação, outras ferramentas, e, se for o caso, partir para uma terapia com acompanhamento de um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, para regular esses níveis de estresse, de ansiedade também, e até mesmo se está se direcionando para um quadro depressivo. Também procurar um profissional para fazer o acompanhamento, porque a gente, nesses casos, tem sim uma interferência na nossa memória. Então, às vezes a gente já vem com um problema, e aí quando começa a afetar a memória, mais uma coisa que se soma, e a gente acaba se sentindo ainda pior, né?
Tu falou tu falou de ansiedade, né, como um dos fatores, que a ansiedade faz com que tu não foque, né, naquela situação ali, não consiga reter aquela memória. E eu fiquei pensando em 2 exemplos que me vieram à cabeça agora, né, que uma é a situação do vestibular, né, das pessoas que às vezes estudam anos e sabem tudo, e ensinam tudo para os outros que vão lá e passam na prova, e a pessoa chega na hora e dá aquele tal branco, né? Mas a pessoa sabe, tem o conhecimento, mas na hora dá aquele branco, né? Tu pode falar um pouquinho disso? Bom, é exatamente isso da questão do estresse e da ansiedade, né? A gente tem que pensar assim, ó, um nível, a gente tem uma curva que a gente diz, né, que quando a gente está com baixos níveis de estresse, a gente tem dificuldade de aprender ou de armazenar. A gente tem um nível intermediário de estresse, que é aquele nível de alerta, digamos assim, né, que isso favorece a nossa performance, a nossa capacidade de aprender, de lembrar, de executar coisas. E um nível muito alto de estresse, a nossa capacidade cai novamente. Então, se o indivíduo, por exemplo, o vestibular, que a gente vê acontecer muito isso, né, da pessoa chegar na hora e deu um branco, é exatamente essa questão. Um nível de estresse muito alto pode fazer com que ele tenha simplesmente esse lapso, essa incapacidade de lembrar das informações que ele estudou, de tudo que ele estudou. Então, pode acontecer e é comum exatamente por isso. A ansiedade, o estresse muito elevado vai fazer com que esse indivíduo não seja capaz de evocar aquela informação, lembrar aquela informação que ele estudou por tanto tempo e que está armazenada. Jovem, né, de 17 anos, 18 anos, que é o período do vestibular ali, então, a gente está falando de uma fase que supostamente a gente não teria nenhum problema de memória. Exato. Mas daí entram esses outros fatores, né, que a gente estava falando, que interferem na nossa memória também. Ninguém está livre dessas alterações de atenção, de estresse, de ansiedade, que podem afetar a nossa capacidade de aprender e lembrar. Então, é muito comum, né, no colégio, no vestibular, na faculdade, desses lapsos, desses brancos acontecerem. Garanto que todo mundo já passou por isso em algum momento, eu já passei também. Também já passei. Então, acontece com todo mundo. O que tem que fazer é tentar regular ao máximo esse nível de estresse e ansiedade para ele não assumir esse alto nível e esse ponto que acaba nos prejudicando, né? Então, Sim. Usar de ferramentas, seja meditação, alguma outra coisa que você sabe que te acalma, que te traz uma certa tranquilidade, mas que te deixa focado e concentrado no que tu pretende fazer, né? Eu estou aqui pensando, né, na infinidade de fatores que alteram, né, a memória, e estou ficando preocupada, gente, porque eu durmo pouco, eu fico no celular, eu tive Covid, eu tenho 44 anos, daqui a pouco eu estou na menopausa, eu não sei o que será de mim. Pelo que eu estou entendendo, me corrija, Cristiane, se eu estou errada, mas pelo que eu estou entendendo, tu está dizendo que tem muito mais a ver com o nosso ritmo, né, de vida e com a qualidade que a gente vai, vamos dizer assim, oferecer também condições para que a nossa memória siga legal, né, do que propriamente com a idade. Mas exatamente isso que eu estou dizendo, né? Eu durmo pouco, eu sou ansiosa, eu estou sempre com a cara enfiada no celular, né? Eu tenho todas essas coisas aí. Aí 44, dá tempo de corrigir. Gente, a hora é agora, Ju. A hora é agora. Mudança de estilo de vida. Gente, tchau, já são 10h30, vou dormir. Tchau. Não, mas assim, a gente também tem que se respeitar e não é, então amanhã eu vou mudar radicalmente de todas as coisas erradas que eu faço. Isso é muito difícil, mudança de estilo, de
de vida e de coisas que a gente está muito habituado a fazer, tem uma certa dificuldade. Então, o ideal é fazer um pouquinho de cada vez. Primeiro eu vou tentar dormir melhor, tentar regular meu horário de dormir, meu horário de acordar. Depois que tu conseguiu organizar isso, né, tu vai para a próxima etapa. Agora vou tentar me alimentar melhor, vou tentar mudar meus hábitos alimentares, né? Aí a tendência é que essas mudanças persistam por muito tempo, pela vida toda a partir disso, né? Não dá para querer agora mudar tudo do dia para a noite, que a tendência é que daí a gente acaba se frustrando, né? Porque mas eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu não estou conseguindo fazer aquilo. E aí a tendência é muito mais fácil a gente desistir do que persistir para a mudança acontecer, né? Sim, porque às vezes as pessoas colocam metas assim tão enormes que no primeiro passinho que vai dar já se frustra demais, né? Então é sempre bom ter metas atingíveis, mesmo que seja de pouquinho, né? Do que fazer uma meta linda na teoria e, na verdade, ser frustrante tu não conseguir chegar nem no próximo passinho, né? Isso aí. E eu acho que essa questão do aprendizado, né, Cristiane, eu tenho visto, assim, que a gente está num período social, assim, né, que a gente recebe, a gente recebe informação, e as pessoas não pensam muito, não criticam muito, não buscam a informação por si próprios, né? Então, assim, aquilo ali vem chegando, a gente não faz esse exercício de aprender, né? Então, talvez em passinhos pequenos, aí como a Clarissa está dizendo, sei lá, eu não leio, mas de repente vou tentar ler 10 páginas por semana que seja, não precisa ser por dia, para tentar fazer algo novo, para tentar ativar aí algumas áreas que estão realmente dormindo e daqui a pouco mesmo, né, por falta de uso. Isso aí. Uma coisa que eu me lembrei agora que eu queria comentar antes da questão do celular, né? O celular é uma ferramenta poderosíssima. Ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Ele pode ser para o mal nessa questão da gente passar horas zapeando nas redes sociais ou, né, meio que no automático, mas ele pode ser muito bom se a gente usar ele, por exemplo, como uma ferramenta de aprendizagem, para aprender coisas novas. Hoje tu consegue aprender a tocar um instrumento assistindo vídeos, né? Tem aulas e aulas de gente ensinando das mais diversas coisas na internet. Então, o uso que tu dá para a ferramenta é mais importante do que a ferramenta em si, porque ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, saber fazer uso dessa ferramenta, buscar informação adequada, buscar aprender, usar para aprender coisas novas, para consultar coisas que são importantes ou que tu tem interesse, né? Pensa, anos atrás, primeiro, que eu sou da época ainda que para tu conectar na internet tinha que ser depois de uma certa hora da noite, porque tu pagava um pulso só, não sei. Dava aquele barulhinho. Os 40 também já passaram por isso, né? Então não era assim que tu tinha tudo na palma da mão a hora que tu quisesse. E hoje a gente tem qualquer coisa que tu queira saber sobre qualquer assunto, tu tem acesso na palma da tua mão. Em 30 segundos tu tem a informação que tu quer. Né? Google vira um verbo, né? Aqui nos Estados Unidos vira um verbo, né? As pessoas falam isso mesmo, dá um Google. Então é bem isso, assim, tu poder usar isso a teu favor, para tu aprender, para tu te informar de fontes confiáveis, né? Cris, assim, né? Como sempre, a gente poderia ficar aqui falando até amanhã, né? Mas eu não sei se as gurias têm mais alguma pergunta, ou se a gente pode pedir para a Cris fazer as considerações finais. Sim, porque é como tu falou, eu posso ficar, inclusive, puxar pautas interessantíssimas agora sobre o meu projeto de doutorado com a Cristiane, mas... Isso fica sempre só entre vocês. Fica no nosso off. Tá? Essa vai ser uma memória seletiva para mim, que eu não vou mais lembrar amanhã, tá? Da tua pesquisa.
Karine, tem mais alguma dúvida? Só seria legal, de repente, se a Cris pudesse, assim, resumidamente, falar um pouco dessas possíveis diquinhas aí, para a gente não ficar tão preocupado, então, com os nossos 40. Bom, então, como cuidar da nossa memória, preservar a nossa memória, para que a gente faça o melhor uso e tire o maior benefício dela, e com isso que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Bom, a alimentação é extremamente saudável, é extremamente importante, uma alimentação saudável, noites de sono adequadas e contínuas, então, dormir bem por horas adequadas. Se você dorme e fica bem com 5 horas, que bom, então você pode dormir 5 horas, mas se você não se sente bem no dia seguinte dormindo 5 horas, você vai precisar dormir um pouco mais, então te respeita, né, e dorme a quantidade necessária para que no dia seguinte você esteja com a melhor disposição, com a maior capacidade de executar as tarefas que você precisa. Então, alimentação, sono adequado, prática de atividade física, exercício físico, sociabilidade, então, interaja com os amigos, com a família, faça atividades envolvendo as pessoas que são importantes para você, e exercitar o cérebro, então, aprender coisas novas, aprender uma língua que você tenha vontade de aprender a tocar um instrumento que você sempre quis, em algum momento, essa hora de aprender vai chegar, então, te organiza, te prepara para isso, busca, né, onde que tu pode aprender, que talvez tu consiga encaixar na agenda corrida, e dentro dessa capacidade de exercitar o cérebro, a leitura, então, lê tudo que aparecer. Tá? Palavras Livros. é legal, já ouvi dizer, né, que fazer palavras cruzadas... Sim, também é uma forma de exercitar, mas é interessante, assim, porque a palavra cruzada, ela é um bom exercício, mas é um exercício que a gente só recupera a informação que a gente já tem, né? Tem que ter, por exemplo, significado de tal coisa. Tu tem que ter aquela informação em algum lugar do teu cérebro. Então, tu já tem que ter sido exposto àquela informação para que tu consiga executar a tarefa da palavra cruzada. Então, ela tem uma certa limitação, mas ela é muito boa também, porque tu faz esse exercício de lembrar as informações que tu já tem armazenadas. Ou seja, que sempre é tempo de aprender, não importa a idade que a gente esteja, a gente sempre tem que estar buscando aprender coisas novas. Com certeza, exatamente isso. Não tem limitação de idade para se aprender algo, tá? Não interessa. A idade que você tem, o teu cérebro é capaz de aprender. Pode ser que em alguns momentos da vida demore um pouquinho mais, mas ele é totalmente capaz de aprender, independente da idade que a gente tem. Perfeito. Ótimo fechamento esse. Muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente essa hora da noite, conversando, e trouxe informações muito, muito importantes. Adorei. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês e trocar um pouquinho das ideias que a gente trocou essa noite. Obrigada. Muito obrigada por aceitar nosso convite e passar tanta informação aí para as pessoas que vão nos ouvir. Então tá, beijo, gurias. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite.